Muito bem. E como são esses engines por dentro? Que componentes eles têm? Que tipo de eh, problemas eles, de certa forma, resolvem? É claro que, como existem muitos engines, nós vamos ter muitas propostas de arquiteturas diferentes. Cada engine tem algumas partes e componentes que outros não têm e tudo mais. Mas nós vamos encontrar, de certa forma, algumas características que são bastante comuns entre todos eles. Estes dois livros são ótimas referências bibliográficas para tentar descrever como é um engine e, eventualmente, se você tiver muita coragem, para você escrever o seu próprio engine. No passado, há uns 15, 20 anos atrás, quando a indústria ainda estava assim, é, bastante aquém do que está hoje, era bem mais frequente as empresas escreverem seus próprios engines e havia uma proliferação muito grande de engines, muitos, mas muitos mesmos. Com o avanço aí da indústria e tudo mais, os engines foram se consolidando, se tornando cada vez mais fortes e robustos e cada vez mais não faz sentido você fazer o seu próprio engine, você gastaria uh, muito tempo antes de poder começar a fazer seu jogo. É mais ou menos como você pensar assim, então tá, vou fazer meu sistema operacional antes de fazer qualquer outro problema aqui de computação. Né? Então, vamos descrever aqui rapidamente quais são as principais características que os engines vão ter. Em primeiro lugar, os engines eles vão tratar do que nós vamos chamar de encapsulamento. Nós vamos encapsular várias funcionalidades que eventualmente não precisam toda hora ficar sendo programada. Por exemplo, temos várias funcionalidades de física que a colisão, o algoritmo de colisão é sempre o mesmo, não precisamos ficar reimplementando toda hora. Né? O rendering, se estivermos trabalhando fazendo um pipeline gráfico baseado em raster, em rasterização, como vamos ver mais adiante, o pipeline é o mesmo, independente da aplicação. Então a gente não precisa ficar implementando toda hora o pipeline gráfico de novo. Então nós vamos encapsular uma série de atividades que são recorrentes em qualquer tipo de jogo ou aplicação. Outra característica importante é que os engines vão fazer uma integração. Um jogo ele tem física, ele tem IA, ele tem rendering, ele tem toda a parte de redes, áudio, etc, etc. E também elementos que são não programação, vamos ter elementos de arte, interfaces, áudios e tudo mais. E o engine vai permitir que eu integre essa enorme quantidade de recursos que compõem o jogo. O engine também vai permitir que eu trabalhe de forma independente da plataforma. Imagina se eu for fazer um jogo assim, eu vou fazer um jogo para Xbox e agora eu tenho que assim, ter toda uma plataforma que só serve para o Xbox, porque eu tenho todas as peculiaridades do Xbox embutidas na minha ferramenta de desenvolvimento que usa o sistema operacional do Xbox e tudo mais. Seria um pandemônio se a gente tivesse que fazer um jogo para múltiplas plataformas, até mesmo em ambientes de mobiles, onde nós temos iOS e Android, que são plataformas diferentes, sistemas operacionais diferentes. Os engines também vão se encarregar de trabalhar com a questão da otimização do hardware. Eu talvez não tenha conhecimento suficiente de GPU para poder fazer todo o tuning de física, todo o tuning de estruturas de dados entrarem dentro da memória global da GPU e aquilo ser otimizado na hora de fazer o pipeline gráfico, não ter que voltar para a memória da CPU e tudo mais, seria uma loucura. Então a gente, na verdade, já delega essas responsabilidades de otimização em hardware para a engine. E, finalmente, os engines também hoje são importantes gestores de projeto. Eles são ambientes, vão ser ambientes integrados que vão permitir que a gente faça controle de versões, que a gente vislumbre os múltiplos componentes do jogo, os múltiplos trechos de código, tudo de uma forma orgânica, organizada e que seja fácil até para trabalhar em equipe.